Oi pessoal, hoje é dia de aula de literatura aqui no canal. Vamos falar sobre o classicismo português. E se você gosta de literatura, confira a playlist só sobre literatura. O link está aqui na descrição do vídeo. O classicismo refere-se ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, ou seja, a partir do século XV na Europa. O nome do movimento, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, é inspirado nos modelos clássicos greco-romanos. Na literatura, classicismo é o nome dado aos estilos literários que predominaram no século XVI, que era a época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. O Renascimento é um momento histórico em que o homem cria grande quantidade de obras artísticas e literárias com excelente qualidade. Elas perdem o primitivismo e a ingenuidade das antigas obras medievais e ganham um aprimoramento mais estético que supera até as obras da antiguidade. As cores se multiplicam, surge a noção de perspectiva, as formas humanas são mostradas de maneira mais nítida, como no caso da arte, por exemplo. O tema predominante nas obras artísticas e literárias do Renascimento é sempre o homem e tudo que diz respeito a ele. Contexto histórico. Na Idade Média, a principal característica da sociedade era a religião. Esse período foi marcado pelo teocentrismo, cujo lema eram os dogmas e preceitos que eram estabelecidos pela Igreja Católica, que se expandia cada vez mais. Dentro desse contexto, as pessoas que se mostrassem contra ou questionassem esses dogmas eram excomungadas, além de sofrer agressões e, em último caso, até a morte. O humanismo, que surgiu a partir do século XV na Europa, começou a questionar esses pensamentos, tendo como base o cientificismo que já surgia nessa época. Surgiram então muitos estudiosos que foram capazes de propor novas formas de analisar o mundo e a vida, mostrando que tudo ia além do divino. Assim, apresentaram questões baseadas na racionalidade humana e no antropocentrismo, que colocava o homem no centro do mundo. A Igreja Católica, que antes era absoluta, começou a perder espaço, principalmente após a Reforma Protestante. A crise religiosa afetou a visão do homem, que não se desligou completamente da religião, mas passou a enxergá-la de uma forma diferente, com mais equilíbrio e com mais sensatez. Como a história e a literatura sempre caminham juntas, as modificações ocorridas na sociedade também foram transmitidas na literatura. Características do classicismo: busca pelo equilíbrio das formas, pela proporção e pela objetividade. Obra mimétrica como reflexão de uma natureza que segue leis universais, ou seja, com harmonia. Falta de subjetividade, o que vale é a obra e não o que sente o autor. Rigor formal. Cada forma utilizada no texto clássico deve seguir um conjunto de regras próprio. Separação das artes. A poesia lírica tem seu próprio método e características, a época tem outros. Ideal de beleza grego, também mostrado pela proporção e pelo equilíbrio das formas. Neoplatonismo, um amor sensual e ao mesmo tempo platônico. Temas da mitologia greco-romana. Valorização da racionalidade em posição ao sentimentalismo e do universal em detrimento do particular. Antropocentrismo, o homem como centro do universo. Obra que proporciona verdades e ensinamentos que permitam aperfeiçoar a alma humana. A adoção de formas textuais da antiguidade clássica, principalmente a dramaturgia e os gêneros da tragédia e da comédia. A poesia nos gêneros lírico e épico. Uso da mitologia. Os deuses e as musas inspiradoras dos clássicos gregos e latinos aparecem também nos clássicos renascentistas, como em Lusíadas, Vênus, a deusa do amor. Marte, o deus da guerra, surgem protegendo os portugueses em suas conquistas marítimas. Os versos deixam de ser escritos em redondias de 5 ou 7 sílabas poéticas, que passa a ser chamada de medida velha, e passam a ser escritos em decassílabos, 10 sílabas poéticas, o que recebeu o nome de medida nova. Obras e autores: Francisco de Sá Miranda. O precursor do classicismo português introduziu o verso decassílabo em Portugal. Teve algumas poesias publicadas no Cancioneiro Geral, em 1516, que é um compilado da poesia humanista. Iniciou também
as formas da canção em tercetos e oitavas, tendo grande influência na literatura que se desenvolveu no período. Eram parte de suas temáticas a reflexão moral, filosófica e política, além do lirismo amoroso. Escreveu também textos dramatúrgicos e cartas em forma de verso. Luís Vaz de Camões. O local do nascimento de Camões é incerto, provavelmente em Lisboa, entre 1524 e 1525. Camões teve uma educação sólida e era um grande conhecedor da história, geografia e literatura. Iniciou o curso de teologia na Universidade de Coimbra, mas abandonou por levar uma vida incompatível com os preceitos religiosos. Conquistador, Camões teve muitas paixões e seus versos eram muito prestigiados pelas damas da corte. Esteve envolvido em duelos e fez inimizade, o que o levou a embarcar como soldado, e lutando contra os mouros, perdeu o olho direito em combate. Após esse período, embarcou para a Índia em 1554 e viveu também em Macau. Salvou-se de um naufrágio em 1556, levando os originais de sua obra mais famosa, o poema épico Os Lusíadas. Ele morreu em Portugal em 1580. Camões é considerado o mais importante poeta da língua portuguesa e um dos maiores da literatura universal. A sua produção literária é enorme e inclui tanto as formas eruditas quanto as formas populares de trovas inspiradas em velhas cantigas medievais. A obra de Camões pode ser dividida em dois eixos principais, a poesia lírica e a épica. A lírica camoniana é composta principalmente de temas amorosos, também influenciada pelo neoplatonismo, e temas sensuais, estabelecendo quase sempre uma contradição. As antíteses da presença, ausência, amor espiritual, amor carnal, vida, morte, sonho e realidade são muito presentes em seus poemas. Além disso, Camões compôs na chamada medida velha, são as redondilhas, ligadas à tradição popular. E na medida nova, o poema decassílabo, forma adotada para a exposição dos temas e sentimentos mais complexos. E se você gostou de aprender um pouco mais sobre o classicismo português, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber a notificação sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!